Eu perdi a minha virgindade no dia do meu casamento, mas não foi com o meu noivo. E você nunca adivinharia quem foi, nem no seu pior pesadelo. Foi alguém que dormiu debaixo do mesmo teto que eu desde a infância. Alguém que a minha mãe punha comida no prato todos os dias. Alguém que se sentava à mesa de jantar, fingindo ser uma pessoa decente, enquanto planejava destruir uma criança inocente. Alguém que eu chamava com tanto carinho, que me dava carona na garupa da sua bicicleta, que eu admirava como se fosse meu herói pessoal. Mas por trás daquele sorriso protetor, daquelas palavras doces, daqueles abraços que eu pensava serem inocentes, escondia-se um monstro que estava apenas esperando pela oportunidade certa para me devorar. E a oportunidade dele foi justamente o dia que deveria ter sido o mais sagrado da minha vida. O que aconteceu depois? Bem, digamos que essa pessoa nunca mais incomodou ninguém. Porque quando decidi falar a verdade, mesmo sabendo que ia explodir a minha família, mesmo sabendo que ia virar a cidadezinha de cabeça para baixo, a justiça veio de um jeito que eu nunca esperei. Não foi a justiça dos tribunais. Não foi a justiça dos homens de terno e gravata. Foi uma justiça muito mais rara, muito mais definitiva. Uma justiça que acontece quando homens que também têm filhas, irmãs, esposas, descobrem que tipo de criatura nojenta estava respirando o mesmo ar que eles. Mas você tem estômago para ouvir como é que esse verme pagou pelo que fez? Porque o que aconteceu com ele na cadeia foi tão violento que me dá arrepios até hoje. Mas também me dá uma paz que eu nunca pensei que sentiria. Olá, meus queridos telespectadores. Eu sou a Eunice, mas todos me chamam de Vovó Eunice. Tenho 78 anos e moro aqui numa casinha em Minas Gerais que eu adoro de paixão. Estou sentada na minha varanda, nesta cadeira de balanço que o meu querido Alvino me deu. Pobre dele. Já faz tanto tempo. Hoje, decidi abrir o meu coração para vocês sobre algo que guardei por mais de 50 anos. De onde vocês estão assistindo? Fico curiosa. Imagino cada um de vocês aí, talvez tomando uma xícara de café, como eu adoro fazer toda tarde. Quero que se sintam à vontade comigo, porque o que vou compartilhar não é fácil, mas precisa sair de mim de uma vez. Você deve estar pensando: meu Deus, o que aconteceu com essa velhinha tão doce? Bem, meus anjos, foi alguém da minha própria família que estragou o que deveria ter sido o dia mais bonito da minha vida. Alguém que eu amava de todo o coração. Alguém que eu respeitava como se fosse um santo. Alguém que eu pensava que sempre me protegeria. Mas não me protegeu. Muito pelo contrário. Você não pode imaginar a dor de descobrir que a pessoa em quem você mais confiava no mundo, aquela para cujos braços você corria quando tinha pesadelos, aquela para quem você pedia a bênção todos os dias antes de sair de casa, pode te olhar nos olhos e te trair da pior maneira possível. É uma dor sem nome, sem remédio, que gruda na sua alma como uma ferida que nunca cicatriza. Imagine uma menina que cresceu acreditando que família era sagrada, que um irmão mais velho significava proteção garantida, que nada de mal poderia acontecer debaixo do teto onde você nasceu. Era assim que eu pensava, meus queridos. Era assim que eu vivia, até descobrir que o monstro estava dentro de casa o tempo todo, sentado na mesma mesa, comendo a mesma comida, fazendo as mesmas orações, fingindo ser decente enquanto planejava a minha ruína. E o pior, quando uma coisa dessas acontece dentro da sua própria família, você não tem para onde correr. Porque é a sua palavra contra a deles. É a sua versão contra a versão do filho de ouro, da família. O filho que nunca deu trabalho, o irmão que todos admiravam. Quem acreditaria numa mulher histérica em vez de um homem respeitado? É isso que fazem conosco. Querem que acreditemos que somos loucas, que estamos inventando coisas, exagerando. Depois do que aquele demônio me fez, eu tive que tomar uma decisão incrivelmente difícil. Uma que mudaria não só a minha vida, mas a vida de todos que eu amava. Eu sabia que se abrisse a minha boca, não haveria mais volta. Seria como jogar uma bomba no meio da família e ver os pedaços voarem para todo lado.
Eu podia ficar calada para o resto da minha vida, engolindo aquela dor, fingindo que nada tinha acontecido, carregando aquele peso até o dia da minha morte. Ou eu podia contar a verdade na frente de todo mundo, numa igreja lotada, no próprio altar, durante o momento mais sagrado que uma mulher pode ter na sua vida. E você pensa que eu fiquei quietinha como uma boa menina? Que nada. Eu abri a boca e contei tudo, sem deixar nada de fora. Mas você não sabe o que foi passar por aqueles minutos antes de tomar aquela decisão. Ali no altar, com todo mundo olhando, esperando que eu dissesse sim para o homem que eu amava, enquanto por dentro eu estava gritando de dor, de raiva, de desespero. Parecia que duas pessoas estavam lutando dentro de mim. Uma que queria esquecer tudo e seguir em frente, e outra que gritava que eu não podia começar um casamento baseado numa mentira. Porque como eu poderia olhar nos olhos de Alvino, esse homem abençoado que realmente me amava, e fingir que eu era a mesma mulher pura que ele tinha pedido em casamento? Como eu poderia me deitar com ele na noite de núpcias, sabendo que horas antes meu próprio irmão tinha se aproveitado de mim da maneira mais brutal possível? Como eu poderia viver o resto da minha vida carregando aquele segredo terrível? O pior é que ele tinha certeza absoluta de que eu ficaria calada. Ele sabia como eu tinha sido criada. Sabia que eu era uma menina de família que tinha sido ensinada a não causar escândalos, a não dar o que falar. Ele apostou tudo na minha criação, no meu medo, na minha vergonha. Ele achou que eu seria apenas mais uma mulher que engole as lágrimas e segue a vida fingindo que nada aconteceu. Mas sabe o que ele não sabia? Que dentro desta velhinha aqui sempre morou uma leoa. Uma leoa que podia estar dormindo, mas quando acorda, quando é provocada, quando é encurralada, ai de quem ficar no caminho dela. E naquele dia, naquele altar, aquela leoa acordou com uma sede de justiça que eu nem sabia que existia dentro de mim. Para você entender como eu cheguei naquele dia horrível, eu preciso voltar ao início da minha vidinha. Você vai ver como, às vezes, o mal está bem debaixo do nosso nariz, crescendo, se alimentando, esperando o momento certo para atacar. Porque o demônio que me destruiu não veio de fora. Ele cresceu na minha própria casa. Eu nasci em 1947, numa família muito tradicional em Minas Gerais, numa época em que a mulher já nascia com o seu destino traçado. Crescer direitinho, casar virgem, ter filhos e obedecer ao marido até a morte. Éramos 6 em casa: pai, mãe e nós, 5 filhos. Eu era a caçula da família, a única menina entre 4 irmãos. E sabe o que isso significava naquela época? Eu era a princesa, a protegida, aquela que os irmãos tinham que cuidar como um tesouro. Que amarga ironia da vida, né? Ser protegida justamente por quem iria me destruir. Meu pai, seu João, que Deus o tenha, era alfaiate, um homem tão bom, mais sério do que você pode imaginar. Um homem de poucas palavras, mas muito trabalho. Passava o dia inteiro curvado sobre a sua máquina de costura, fazendo ternos para os homens chiques da cidade, sempre com aquela postura concentrada de quem leva a vida a sério. As mãos dele estavam sempre manchadas de giz de alfaiate, com pequenos cortes de agulhas, e o cheiro de tecido novo grudava na roupa dele como perfume. Acordava antes do sol nascer e só parava quando a noite caía. Era um homem trabalhador que acreditava que, com honestidade e dedicação, a gente vencia na vida. Pobre dele. Mal sabia que dentro da sua própria casa, debaixo do mesmo teto que ele trabalhava tanto para manter, estava crescendo uma criatura que mancharia para sempre o nome da família. Na criação dos filhos, papai não deixava passar nada. Meu filho tem que ser correto, ele sempre dizia. Tem que respeitar os mais velhos, proteger os mais jovens e nunca, nunca desonrar o nome da família. Como deve ter doído nele descobrir que um dos filhos que ele criou com tanto amor tinha se tornado o oposto de tudo o que ele ensinou. Minha mãe, Dona Constância,
Que saudade que eu tenho dela. Como eu queria sentir o cheiro do cabelo dela mais uma vez. Ajudava nas despesas costurando vestidos para as madames da sociedade. Essa mulher abençoada trabalhava tanto quanto meu pai, mas ainda tinha que cuidar da casa e de 5 filhos. Eu cresci vendo ela curvada sobre rendas e bordados, sempre com alfinetes na boca e uma régua na mão, os dedos calejados de tanto costurar, sempre com aquela paciência infinita que só uma mãe tem. Era ela quem mantinha a ordem na casa e cuidava da nossa educação, principalmente da minha, porque eu era menina. Eunice, ela dizia o tempo todo: você tem que ser ainda mais cuidadosa do que seus irmãos. Uma mulher respeitável não dá motivo para fofoca. Pobre mãe, ensinando a filha a se proteger dos lobos da rua, sem saber que o lobo mais perigoso estava dentro de casa, fingindo ser cordeiro. Ela me ensinou a bordar, a cozinhar, a cuidar da casa. Mas o mais importante, me ensinou sobre honra, sobre dignidade, sobre como uma menina de família devia se comportar. A sua reputação é o seu bem mais precioso, ela repetia. Uma vez perdida, nunca mais se recupera. E eu guardei cada palavra dela no meu coração, pensando que, seguindo todos os seus ensinamentos, eu estaria protegida de todo o mal. A criação que eu tive era muito rígida, de um tempo em que uma moça direita não podia nem conversar com um rapaz sem ter alguém por perto supervisionando cada palavra, cada olhar. Imagine, eu nunca tinha ficado sozinha com homem nenhum até o dia do meu casamento. Nem por 5 minutos. Era um tempo diferente, sabe? Um tempo em que a gente obedecia pai e mãe sem questionar. Em que casamento era coisa séria e para a vida toda, em que uma mulher respeitável guardava a sua pureza como um diamante. Eu cresci acreditando que toda aquela proteção era por amor, por cuidado, que meus pais e irmãos faziam aquilo porque me amavam, porque queriam me preservar para um futuro marido que me desse valor. Nunca me passou pela cabeça que toda aquela proteção podia ser inútil, quando o perigo vinha de dentro do próprio lar. Meus irmãos eram todos mais velhos do que eu, e cada um tinha o seu jeito de me proteger. Antônio era o mais próximo, 3 anos na frente, sempre brincalhão, mas ciumento quando via algum rapaz olhando para mim. Depois vinha José, 5 anos mais velho, mais sério, do tipo que resolvia as coisas na base do soco quando era preciso. Francisco era 6 anos mais velho do que eu. Era o mais estudioso, sempre com a cabeça nos livros, mas também ficava de olho em quem se aproximava da irmãzinha. Mas o que mais me protegia, o que eu mais admirava, o que eu pensava que era o meu anjo da guarda na terra, era Ricardo. Ele era 8 anos mais velho do que eu. Então, quando eu era uma menininha de 7 ou 8 anos, ele já era um rapaz de 15 ou 16, com aquela autoridade natural de irmão mais velho, aquela presença que fazia todo mundo respeitar. E, meu Deus, como eu admirava esse homem! Ricardo era o orgulho da família toda, da rua toda, da cidade toda. Inteligente como ninguém, trabalhador como uma formiga, respeitado por todo mundo, desde o prefeito até o último morador da cidade. Todo mundo falava dele como um exemplo. Olha o Ricardo, que moço exemplar! Se todos os jovens fossem como o Ricardo, o mundo seria melhor. Como a família do seu João tem sorte de ter um filho como o Ricardo. E eu ficava toda boba de orgulho quando ouvia essas coisas. É o meu irmão, eu pensava, toda orgulhosa. Esse homem maravilhoso que todo mundo admira é o meu irmão mais velho. Como eu era tola, meu Deus! Como eu era inocente! Eu pensava que o conhecia. Pensava que sabia quem ele era de verdade por baixo daquela máscara perfeita que ele usava para todo mundo. Ele me levava para a escola quando chovia, pedalando devagar para eu não ter medo, sempre me deixando na porta e esperando eu entrar antes de ir embora. Espantava os rapazes que me incomodavam com aquele jeito protetor que fazia qualquer menino correr só de ver a cara dele.
Trazia doces para mim quando voltava do centro, sempre lembrando da irmãzinha, sempre com aquele sorriso carinhoso que derretia o meu coração. Eu o via como o meu herói, sabe? Como o meu protetor particular, o meu cavaleiro de armadura brilhante. Quando eu tinha pesadelos, era ele que eu chamava. Quando alguém me incomodava na escola, era para ele que eu corria chorando. Quando eu crescesse, eu queria me casar com um homem como Ricardo, forte, protetor, respeitado, que cuidasse de mim como ele cuidava. Nunca, nem nos meus piores pesadelos, nem nas minhas imaginações mais sombrias, eu imaginei que um dia ele seria o meu maior algoz, que as mesmas mãos que me protegiam iriam me ferir da pior maneira possível, que a mesma boca que me consolava quando eu chorava iria proferir as ameaças mais terríveis que uma mulher pode ouvir, que o mesmo homem que afastava os lobos maus de mim era o lobo mais perigoso de todos. Durante todos aqueles anos, ele construiu essa imagem perfeita, essa reputação impecável, não só comigo, mas com a família toda, com a cidade toda. Era como se ele soubesse que um dia precisaria daquele escudo, daquela credibilidade, para que na hora de cometer a monstruosidade que cometeu, ninguém acreditasse que ele era capaz de uma coisa dessas. Porque veja só a estratégia diabólica. Quanto mais respeitado ele fosse, quanto mais santo ele parecesse, mais difícil seria para alguém acreditar que ele podia fazer o que fez comigo. Era um plano perfeito, pensado ao longo de anos, construído tijolo por tijolo, até formar uma parede de respeitabilidade que parecia impenetrável. Quando fiz 20 e poucos anos, meus pais começaram a se preocupar com o meu casamento, como era normal naquela época. Naquele tempo, uma moça que não casava até os 25 anos era considerada paratia, uma vergonha para a família, um peso na consciência dos pais. Será que a Eunice tem algum defeito que ninguém nota? Será que ela é muito exigente? Coitada, vai acabar solteirona. Foi quando Alvino entrou na minha vida como um presente de Deus. Ele era filho de uma família amiga dos meus pais, conhecida, respeitada, de boa aparência, um rapaz trabalhador, de bom caráter, que tinha uma vidinha organizada, um futuro promissor. Era tudo o que os pais poderiam desejar para a filha: estabilidade, respeito, boa família. E sabe quem foi o primeiro a aprovar Alvino? Quem deu a bênção para que esse namoro começasse? Ricardo. Esse rapaz é bom para a Eunice. Ele disse para os meus pais. É sério, trabalhador, vai cuidar bem dela. Na época, eu achei lindo ele se preocupar com a minha felicidade. Hoje, eu sei que ele estava planejando como manchar a minha vida antes que ela realmente começasse. O namoro foi todo certinho, do jeito que se fazia naquela época, com toda a formalidade que uma família correta exigia. Alvino vinha na nossa casa aos domingos, ficava na sala conversando comigo, sempre com os meus pais por perto, nunca a sós, nunca sem supervisão. A gente se correspondia por cartas por quase 2 anos antes do noivado. Cartas que Ricardo às vezes levava no correio, dizendo que queria ajudar a irmãzinha apaixonada. Quando Alvino pediu a minha mão em casamento, foi uma festa em casa. Finalmente, eu ia me casar e dar orgulho aos meus pais. Eu ia sair de casa como uma moça honrada para construir a minha própria família. E quem ficou mais feliz com o meu noivado? Ricardo. Minha irmãzinha vai ser a noiva mais linda de Minas Gerais, ele dizia, me abraçando, me cumprimentando. Agora eu sei porque ele estava tão feliz. Não era a felicidade pela minha conquista, pela minha alegria. Era a felicidade diabólica de quem já estava planejando destruir tudo. Era a satisfação perversa de quem sabia que ia transformar o dia mais bonito da minha vida no meu pior pesadelo. Ele já sabia o que ia fazer comigo. Ele já tinha tudo calculado, tudo pensado, tudo friamente planejado. E eu continuava ali, a irmãzinha boba, confiando cegamente no meu protetor, no meu herói, sem saber que ele era, na verdade, o demônio que me arrastaria para o inferno na terra. Os preparativos do casamento duraram meses.
Mamãe costurou o meu vestido de noiva com tanto carinho, tanta dedicação. Era um vestido simples, mas lindo, cheio de detalhes que só ela sabia fazer. A família toda se envolveu na organização. Seria uma cerimônia modesta, mas digna, na igreja do bairro, onde sempre fomos. Eu estava tão ansiosa, tão feliz. Eu sonhava com aquele dia. Imaginava como seria ser esposa, ter o meu próprio lar, a minha família. Mas o que eu não sabia é que algumas pessoas que a gente mais ama são capazes de destruir os nossos sonhos em um segundo. E aquele dia, que deveria ter sido o mais bonito da minha vida, se tornaria o meu pior pesadelo. Ricardo sempre se mostrou muito protetor comigo, principalmente quando o assunto era o casamento. Era ele quem conversava com Alvino quando havia algo para acertar. Era ele quem dava palpite nos preparativos. Todo mundo achava linda aquela proteção de irmão mais velho. Eu também achava, até descobrir que por trás de toda aquela proteção estava escondida uma coisa muito sombria. Na manhã do meu casamento, enquanto eu me arrumava no quartinho dos fundos da casa, ele apareceu batendo na porta. Disse que precisava falar comigo antes da cerimônia, que tinha descoberto algo sobre Alvino que podia mudar a minha decisão sobre o casamento. Tola que fui, abri a porta na hora. Afinal, ele era meu irmão, meu protetor, né? Como eu poderia suspeitar dele? Mas foi aí, meus queridos, que a história ficou realmente pesada. O que aconteceu naquele quartinho mudou a minha vida para sempre. E vocês vão ver que, às vezes, a pessoa que deveria nos proteger é justamente a que mais nos fere. Mas vão ver também que quando uma mulher decide não ficar calada, as consequências podem ser muito mais dramáticas do que se imagina. Era 13 de março de 1971, um sábado de manhã que estava até bonito demais. O sol entrava pela janelinha do meu quarto, iluminando o vestido de noiva que mamãe tinha pendurado com tanto cuidado. Eu acordei cedo, o coração batendo rápido, com aquela sensação gostosa de quando a gente está ansiosa por coisas boas na vida. Mal imaginava que, poucas horas depois, eu estaria vivendo o pior pesadelo da minha existência. A casa estava uma correria só. Mamãe ia e vinha com as últimas coisas para organizar. Meus irmãos se arrumando nos seus ternos. Papai tentando arrumar a gravata que não ficava reta. Tudo normal. Tudo como eu sempre tinha sonhado que seria. As vizinhas passavam pela janela, cumprimentando, desejando felicidades. Era aquela energia boa de um dia especial, sabe? Eu tinha tomado um banho demorado naquela manhã abençoada. Demorado mesmo, deixando a água quente escorrer pelo meu corpo enquanto pensava em como seria perfeito ser a senhora Alvino. Tinha passado aquele perfume francês que tinha ganhado de presente de casamento da minha madrinha, um frasco lindo que eu guardava como um tesouro, e arrumado o cabelo do jeito que a gente tinha ensaiado na semana anterior, com aqueles cachos delicados que emolduravam o meu rosto. Eu estava só de camisola branca, toda de renda, que mamãe tinha bordado especialmente para esse dia. Uma camisola que ela fez, pensando que só o meu futuro marido a veria na intimidade do nosso quarto de casal, depois da bênção do padre. Eu ia vestir o vestido de noiva na última hora, para não amassar, para chegar na igreja perfeita, impecável, como toda noiva sonha em chegar. Eu me olhei no espelho e me senti a mulher mais linda do mundo. Me senti especial, escolhida, abençoada. Quantas noivas não devem ter se sentido assim na manhã do seu casamento, né? Todas com aquele friozinho gostoso na barriga. Todas sonhando com o príncipe encantado que faria a vida delas completa. Todas pensando que nada de mal poderia acontecer no dia mais importante de suas vidas. Como a gente é inocente quando está feliz. Como a vulnerabilidade vem junto com a felicidade. Eu estava ali no meu quartinho, pequeno, mas aconchegante, rodeada pelas coisas que eu mais amava. As bonecas de pano que mamãe fazia, os livros de oração, o crucifixo que ganhei na minha primeira comunhão. Tudo cheirava a lavanda e a sonhos realizados. O vestido de noiva pendurado ali na parede parecia um anjo branco me protegendo,
me abençoando para a nova vida que ia começar. Era o meu santuário, o meu lugar seguro desde a infância. O lugar onde eu chorava quando ficava triste, onde eu rezava quando estava preocupada, onde eu sonhava acordada com o meu futuro. Nunca, nunca, jamais me passou pela cabeça que aquele cantinho sagrado se tornaria o palco do meu maior pesadelo. Foi quando bateram na porta do meu quarto. 3 batidinhas, bem leves, quase delicadas. Um toque que não assustava, que não parecia ameaçador. Se eu soubesse que aquelas 3 batidinhas iriam dividir a minha vida em antes e depois. Eunice, sou eu, Ricardo. Preciso falar com você antes da cerimônia. A voz dele estava estranha, diferente do normal, meio tensa, meio. Como posso explicar? Meio grossa, mas eu pensei que fosse só nervosismo, emoção de ver a irmãzinha se casando. Afinal, era o casamento da irmã caçula, né? Normal um irmão que sempre me protegeu ficar meio emocionado num dia desses. Talvez ele quisesse me dar algum conselho, dizer algo carinhoso antes da cerimônia. Pode esperar um pouquinho, Ricardo? Eu estou só de camisola aqui. Eu disse para ele através da porta, com aquela naturalidade de quem não imagina perigo nenhum. Afinal, ele era o meu irmão, meu protetor de sempre. Que mal haveria dele me ver de roupão? Quantas vezes na infância ele não me tinha ajudado quando eu caía e ralava o joelho, me carregado no colo quando eu estava machucada? Mas ele insistiu, e a insistência dele teve um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Uma estranha urgência, uma ansiedade que me deu um frio na espinha. É importante, Eunice. Tem algo sobre Alvino que você precisa saber. Pode mudar a sua decisão sobre o casamento. Meu coração gelou na hora. Gelou e começou a bater descompassado, como se já soubesse que algo terrível estava por vir. O que tem com Alvino? Que decisão? O meu mundo parou por um segundo. Será que meu irmão tinha descoberto algo terrível sobre o meu noivo? Algum segredo sombrio? Alguma traição? Alguma mentira que iria destruir a minha felicidade? A minha mente voou para 1000 possibilidades horríveis. Será que Alvino tinha outra mulher? Será que tinha dívidas escondidas? Será que não me amava de verdade? Todas essas perguntas martelando na minha cabeça enquanto eu me apressava para pôr o roupão por cima da camisola. A minha mão estava tremendo quando eu puxei o tecido, quando amarrei o cinto na cintura. E então, como uma boba, como uma inocente que ainda acreditava que família era sagrada, eu abri a porta. Ricardo entrou apressadamente, com uma pressa que não combinava com ele. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, antes que o meu cérebro processasse o perigo, ele trancou a porta por dentro. O som da chave girando na fechadura ecoou no quartinho como um tiro. Isso me deixou incomodada na hora. Uma sensação estranha, um desconforto que eu não sabia explicar. O que você está fazendo, Ricardo? Por que você trancou a porta? A minha voz saiu mais alta do que o normal, com aquele tom de quem já está começando a ficar assustada, mesmo sem entender o porquê ainda. Ele se virou para mim lentamente, muito lentamente, como um predador que finalmente encurralou a sua presa. E foi aí que eu vi. Eu vi nos olhos dele algo que eu nunca tinha visto antes. Algo que fez o meu sangue congelar nas veias. Era um olhar, como posso te explicar? Era um olhar de fome, mas não de fome de comida. Era fome de algo ruim, algo sujo, algo que não deveria existir entre irmãos. Era o olhar de um lobo que tinha tirado o disfarce de ovelha e mostrado as suas presas. Era o olhar de um homem que não era mais o meu irmão, que talvez nunca tivesse sido o meu irmão de verdade. Era o olhar de quem tinha planejado aquele momento, que tinha esperado anos por aquela oportunidade, que sabia exatamente o que ia fazer comigo. O que aconteceu depois mudou a minha vida completamente. A pessoa em quem eu mais confiava me traiu de um jeito que não se pode descrever em palavras. Foram feitas coisas que não se devem fazer entre irmão e irmã. Linhas foram cruzadas que não podem ser descruzadas nunca mais. Depois do que pareceu uma eternidade de horror,
Ele se levantou como se nada tivesse acontecido, como se tivesse acabado de tomar um copo de água. Ajeitou a roupa com a calma de quem acabou de cumprir uma tarefa de rotina. Passou a mão no cabelo, verificou se estava tudo no lugar. A frieza dele era mais assustadora do que a própria violência. Era como se eu não fosse mais do que um objeto que ele tinha usado e agora ia guardar na gaveta. E então veio o golpe final, a cereja em cima da maldade. Depois que eu sair, você vai se vestir, sorrir e casar como se nada tivesse acontecido. Porque se você contar qualquer coisa para alguém, eu vou dizer que foi você quem me seduziu, que você me deu em cima. E quem é que eles vão acreditar? Na noiva louca e histérica ou no irmão respeitado, que todo mundo admira? As palavras dele foram como facadas no que restava da minha dignidade. Ele não tinha apenas me violado fisicamente, mas agora estava me violando psicologicamente, me roubando até o direito de buscar justiça. Ele estava me transformando numa cúmplice do que tinha feito comigo, me obrigando a carregar aquela dor sozinha para o resto da minha vida. E o pior é que ele estava certo. Quem acreditaria em mim contra ele? Ele, o filho exemplar, o irmão protetor, o orgulho da família. Contra mim, uma noiva transtornada, inventando histórias no dia do seu próprio casamento. A sociedade machista daquela época sempre duvidava da palavra de uma mulher, sempre dava um jeito de culpar a vítima. Ele saiu do quarto como se nada tivesse acontecido, deixando a porta destrancada, voltando para a festa como se fosse o mesmo homem de sempre. E me deixou ali despedaçada, sangrando por dentro e por fora, com pedaços da minha camisola rasgada espalhados no chão, como os restos de um crime bárbaro. O vestido de noiva continuava pendurado na parede, imaculado, perfeito, olhando para mim como uma testemunha muda de todo aquele horror. Aquele vestido que deveria ter me transformado na mulher mais feliz do mundo agora parecia zombar de mim, me lembrando do que eu tinha perdido, do que eu nunca mais recuperaria. Era a ironia mais cruel, o símbolo da pureza, observando a destruição da inocência. Eu fiquei ali, não sei por quanto tempo, paralisada, tentando entender o que tinha acontecido, tentando fazer o meu cérebro processar uma realidade tão absurda que parecia um pesadelo. Como o meu próprio irmão podia ter feito isso comigo? Como podia acontecer no dia do meu casamento? Como podia acontecer na minha própria casa, debaixo do mesmo teto onde nós crescemos juntos, onde compartilhamos tantos momentos felizes? Foi como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo em questão de minutos. Como se tudo o que eu acreditava, tudo o que eu sabia sobre a vida, sobre a família, sobre o amor, tivesse sido uma mentira gigantesca. E agora eu estava ali, despedaçada, tendo que decidir se levar aquela verdade terrível para o túmulo ou se encontraria forças para gritar para o mundo inteiro quem era aquele monstro de verdade. O pior é que eu podia ouvir a movimentação lá fora. Mamãe chamando que era hora de me arrumar. As vizinhas chegando para me ajudar com o vestido. Papai conversando com Ricardo como se nada tivesse acontecido. A vida seguia normal para todo mundo, menos para mim. O meu mundo tinha desabado, mas lá fora era só alegria e comemoração. Consegui me levantar da cama, mesmo com as pernas bambas e uma dor terrível lá embaixo. Olhei-me no espelho e levei um susto com o que vi. Cabelo desgrenhado, olhos inchados de tanto chorar, mancha roxa no meu braço, onde ele tinha me segurado. Como eu ia explicar aquilo? Como eu ia disfarçar? Como eu ia fingir que estava tudo bem quando o meu mundo tinha acabado de desabar? Tentei me lavar, me recompor, esconder as marcas como pude. Passei base grossa no meu braço, penteei o cabelo de novo, sequei as lágrimas. Quando mamãe bateu na porta perguntando se eu estava pronta, eu respondi com uma voz que nem parecia a minha. Estou indo, mãe. Só mais um minuto. Eu vesti aquele vestido lindo que ela tinha feito com tanto amor, que deveria ter me transformado na mulher mais feliz do mundo, mas agora parecia um disfarce cruel. Cada botãozinho que eu fechava, cada lacinho que eu amarrava, era como se eu estivesse me preparando para um funeral.
O meu próprio funeral, porque a Eunice, a sonhadora, a inocente, tinha morrido naquele quartinho. A caminhada até a igreja foi a mais longa da minha vida. Todo mundo sorrindo, me cumprimentando, dizendo como eu estava linda. E eu ali, sorrindo de volta, fingindo que estava feliz quando por dentro eu estava gritando de dor e de raiva. Alvino estava me esperando no altar, todo arrumado, com aquele sorriso apaixonado, sem saber que a mulher que ele ia se casar já não era a mesma que ele tinha pedido em casamento. E foi ali, de pé na frente do altar, ouvindo o padre falar de amor, de fidelidade, de matrimônio sagrado, que eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Porque quando ele perguntou se alguém tinha algo contra aquele casamento, se alguém sabia de algum impedimento, eu senti a minha boca se abrindo e o que saiu dela mudou tudo para sempre. Quando cheguei na porta da igreja, meu pai me deu o braço e nós começamos a subir aquela passarela que parecia infinita. Todo mundo de pé, sorrindo, alguns chorando de emoção, o órgão tocando a marcha nupcial, as flores enfeitando os bancos, o cheiro de incenso no ar. Deveria ter sido mágico, mas para mim era como se eu estivesse caminhando para o meu próprio enterro. Alvino estava lá no altar, lindo no seu terno azul marinho que ele mandou fazer especialmente para esse dia, com aquele sorriso radiante que sempre derretia o meu coração, que fazia o meu mundo ficar completo. Mas quando os nossos olhos se encontraram pela primeira vez naquele dia, que deveria ter sido mágico, o sorriso dele murchou um pouco, como uma flor que de repente perde o vigor. Ele deve ter percebido na hora que tinha algo muito errado comigo. Os meus olhos deviam estar vermelhos demais, inchados de tanto chorar em silêncio, tentando disfarçar o desespero com pó de arroz e rímel que borrava o tempo todo. O meu sorriso devia estar forçado demais, artificial como o de uma boneca de vitrine, tremendo nos cantos como se fosse desabar a qualquer momento. Quem ama de verdade percebe essas coisas, né? Sente quando a pessoa amada está sofrendo, mesmo quando ela tenta esconder. E Alvino realmente me amava. Ele viu no meu rosto que tinha acontecido algo terrível, mas como ele poderia imaginar o quê? Como um homem bom, honesto, de família tradicional, poderia conceber que alguém seria capaz de fazer o que foi feito comigo? Na cabeça dele, eu devia estar só nervosa, emocionada, com aquele friozinho normal de noiva na barriga. Papai me entregou para Alvino com aquele orgulho imenso no peito que todo pai sente quando vê a sua filha se casando. Quando vê que conseguiu criar uma menina direita que vai construir a sua própria família. As mãos dele estavam tremendo de emoção quando me passou para o meu noivo, como se estivesse entregando o seu bem mais precioso, que ele estava. Ele me deu um beijinho carinhoso na testa, daqueles beijos de pai que a gente guarda no coração para sempre, e sussurrou com a voz embargada: Seja feliz, minha filha. Seja muito feliz. Se ele soubesse o que tinha acontecido uma hora antes, naquele quartinho dos fundos da nossa casa, se ele soubesse que enquanto ele se arrumava todo orgulhoso para o casamento da filha, um monstro estava destruindo a criança que ele criou com tanto amor, tanto cuidado. Pobre pai, que trabalhou tanto para dar o melhor para a família, que se matava fazendo ternos para os outros só para ver os filhos crescerem honestos. Como deve ter doído no coração dele descobrir que um dos filhos que ele amava era capaz de uma monstruosidade dessas. Mas ele não sabia. Ninguém sabia. Ninguém suspeitava que por trás daqueles sorrisos e cumprimentos estava escondido o crime mais hediondo que uma família podia abrigar. Só eu sabia. Só eu carregava aquele peso terrível, aquela dor lancinante, aquele segredo que pesava mais do que o mundo inteiro. Só eu e aquele monstro que estava ali, na primeira fila da igreja, todo engravatado no seu terno de domingo, fingindo ser o irmão protetor de sempre. Lá estava ele, Ricardo, com cara de anjo, com postura de homem respeitável, recebendo os elogios das pessoas que diziam como ele devia estar orgulhoso da irmãzinha. Como era bonito ver um irmão tão dedicado. E ele sorria, sorria com aquela falsidade nojenta, com aquela hipocrisia que me dava náuseas.
O padre Antônio, que me conhecia desde pequenininha, que me tinha batizado, que me tinha dado a primeira comunhão, começou a cerimônia com aquele sorriso dele, caloroso, cheio de afeto e expectativa. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos reunidos aqui, na presença de Deus, para celebrar a união sagrada de Eunice e Alvino, dois jovens que se amam e querem construir juntos uma família abençoada. As palavras dele ecoavam pela igreja, ricocheteando nas paredes antigas, subindo até o teto alto. Mas para mim, pareciam que vinham de muito longe, como se eu estivesse com um algodão nos ouvidos, como se houvesse uma barreira invisível entre mim e o resto do mundo. Eu estava ali fisicamente, de pé no altar, vestida de noiva, mas a minha alma, a minha essência, tinha ficado naquele quartinho maldito, despedaçada junto com os pedaços da minha camisola rasgada. Era como se eu tivesse me dividido em duas pessoas. Uma que representava a noiva feliz, que todo mundo esperava ver, e outra que gritava de dor e de desespero por dentro. A minha mente voava freneticamente entre a dor física que eu ainda sentia no meu corpo. Aquela dor terrível, lancinante, que me lembrava a cada segundo do que tinha acontecido, e a raiva que estava crescendo no meu peito como um fogo se espalhando. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes, que me assustava pela intensidade. Raiva dele, claro, do monstro que me tinha ferido, mas também raiva de mim mesma por ter aberto aquela porta, por ter confiado, por ter sido tão ingênua. Raiva do mundo que permitia que coisas assim acontecessem. Raiva de Deus, que tinha deixado aquilo acontecer justamente no dia que deveria ter sido o mais sagrado da minha vida. Quando o padre chegou naquela parte que todo mundo sabe, que toda noiva ouve, mas nunca pensa que vai ser importante. Se alguém souber de algum impedimento para esta união, alguma razão pela qual estes dois não devam ser unidos em santo matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre. Normalmente, todo mundo fica quieto, né? É só uma formalidade antiga, uma tradição que ninguém leva a sério. Todo mundo sabe que ninguém vai se levantar, ninguém vai dizer nada. A cerimônia vai continuar normalmente até o pode beijar a noiva. Mas naquele momento, enquanto aquelas palavras ecoavam pela igreja, eu senti uma coisa estranha, poderosa, assustadora, subindo pela minha garganta. Foi como se uma força sobrenatural tivesse tomado conta de mim. Como se algo muito maior do que eu estivesse me empurrando para a frente, me obrigando a fazer o que eu nunca imaginei que seria capaz de fazer. Uma energia que veio não sei de onde, se de Deus, do desespero, da raiva acumulada, da necessidade desesperada de justiça. Os meus olhos se viraram automaticamente para Ricardo, que estava ali, na primeira fila, pertinho do altar, todo elegante no seu terno escuro, com os braços cruzados, com uma expressão de superioridade absoluta, de quem se achava o dono do mundo, o senhor da situação. Ele olhou para mim com aquele sorrisinho discreto, mas diabólico, aquele olhar que dizia: Você não tem coragem. Você não vai fazer nada. Você vai engolir isso pelo resto da sua vida, como uma menina boa e obediente. Ele tinha certeza absoluta, inabalável, de que eu ia ficar quieta como um túmulo, que eu ia engolir aquilo para sempre, levar aquele segredo comigo para o dia da minha morte. Ele tinha certeza de que uma menininha como eu, criada no rigor da boa educação, nunca teria a coragem de expor a própria família, de causar um escândalo daqueles numa igreja cheia de gente respeitável, de destruir a reputação que a família tinha levado anos para construir. Ele estava apostando na minha vergonha, no meu medo do julgamento social, na minha educação rígida, que me ensinou que mulher de família não dá o que falar. Ele estava apostando que eu preferiria morrer por dentro a ter que enfrentar os olhares, os sussurros, as línguas venenosas que seriam soltas depois da revelação. Mas sabe o que acontece quando uma pessoa chega no seu limite absoluto? Quando a dor acumulada vira uma bomba prestes a explodir.
Quando o medo se transforma em coragem desesperada, quando a necessidade de justiça fica maior do que qualquer outra consideração, foi exatamente isso que aconteceu comigo naquele momento decisivo da minha vida. De repente, como se uma luz tivesse se acendido na minha cabeça, como se as escamas tivessem caído dos meus olhos, eu percebi que não importava mais o que as pessoas iam pensar. Não importava mais o escândalo que eu ia causar. Não importava mais o vexame da família. Nada importava mais, a não ser a verdade nua e crua que precisava ser dita. Porque se eu ficasse calada naquele momento, se eu engolisse aquilo e seguisse em frente, fingindo que nada tinha acontecido, eu ia morrer por dentro todos os dias da minha vida. Eu ia me olhar no espelho e ver uma covarde. Eu ia me deitar na cama com Alvino carregando uma mentira gigantesca. Eu ia criar os meus filhos sabendo que tinha deixado um monstro impune, circulando livremente pela família. Eu preciso falar. As palavras saíram da minha boca com uma força que eu não sabia que tinha, antes mesmo que a minha mente consciente percebesse o que eu estava fazendo. Foi como se a minha alma tivesse tomado conta da situação, como se a necessidade da verdade fosse mais forte do que qualquer medo, qualquer vergonha, qualquer consideração social. Um silêncio de morte, assustador, tomou conta da igreja inteira. Foi como se o tempo tivesse parado, como se o ar tivesse ficado mais pesado, como se até os anjos tivessem prendido a respiração para ouvir o que eu ia dizer. O padre parou de falar no meio da frase e olhou para mim espantado, com aqueles olhos arregalados de quem não pode acreditar no que está ouvindo. Alvino apertou a minha mão mais forte, confuso, preocupado, tentando entender o que estava acontecendo, porque a noiva dele tinha interrompido o próprio casamento. Todas aquelas pessoas que estavam ali para celebrar o meu casamento, para testemunhar a minha felicidade, agora me olhavam com uma mistura de curiosidade, espanto e apreensão, esperando ansiosamente para saber o que eu ia dizer. Era como se eu tivesse jogado uma granada no meio da igreja e todo mundo tivesse congelado, esperando a explosão. Os murmúrios cessaram. As crianças pararam de chorar. Até o vento lá fora parecia ter parado de soprar. Era um silêncio carregado de expectativa, de tensão, de pressentimento de que algo muito grave estava para acontecer. Eu tenho um impedimento para falar. Sim. A minha voz estava trêmula como uma folha ao vento, mas firme como uma rocha na tempestade. O meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir dentro do meu peito, que ia sair pela minha boca, que todo mundo ia conseguir ouvir as batidas desesperadas. Era o momento mais decisivo da minha vida. O momento que iria dividir a minha existência em antes e depois. Uma hora atrás, enquanto eu me arrumava para o meu casamento, enquanto a família inteira se preparava para esta celebração, o meu irmão Ricardo entrou no meu quarto e violou a minha dignidade da forma mais brutal e covarde. Um grito abafado, um gemido coletivo de horror ecoou pela igreja como uma onda de choque. Algumas mulheres puseram a mão na boca, horrorizadas. Outras começaram a chorar. Homens cerraram os punhos de raiva. Ele me tirou a minha pureza no dia do meu casamento, na minha própria casa, no meu próprio quarto. Ele me ameaçou, dizendo que ninguém ia acreditar em mim, que todo mundo ia achar que eu estava inventando uma história para não me casar. As palavras vinham uma atrás da outra, como uma cachoeira de verdade, como se tivessem vida própria, como se tivessem ficado represadas por tanto tempo que agora fluíam com uma força incontrolável. Eu não posso começar o meu casamento baseado numa mentira terrível. Eu não posso fingir que nada aconteceu quando de fato aconteceu. E todo mundo aqui precisa saber que tipo de monstro o meu irmão é. Que tipo de demônio se esconde por trás daquela máscara de homem respeitável. Vocês precisam saber quem é o Ricardo de verdade. E então foi como se eu tivesse detonado uma bomba atômica no meio da igreja. O mundo desabou. Ricardo ficou branco como papel de seda. Uma palidez cadavérica que subiu do pescoço até a raiz do cabelo. Por um segundo, parecia que ele ia desmaiar ali mesmo,
que as pernas iam falhar e ele ia desabar no chão da igreja. Mas aí a sobrevivência falou mais alto, o instinto de autopreservação, e ele se levantou da cadeira como se tivesse levado um choque elétrico. Que loucura é essa? Que história inventada é essa? Ele gritou com uma voz esganiçada, desesperada, mas que estava tremendo como gelatina. Era a voz de um homem encurralado, de um mentiroso descoberto, de quem sabia que o castelo de cartas da sua reputação estava desabando tijolo por tijolo. E quem o conhecia bem, como os meus pais, que o tinham criado desde pequenininho, percebeu na hora que tinha algo muito errado ali. Você está louca, Eunice? Você está com febre? Está delirando? Ele tentava se fazer de indignado, como um injustiçado, mas o desespero estava estampado na cara dele como uma tatuagem. Como você pode inventar uma história dessas no seu próprio casamento? Que tipo de loucura te pegou? Mas as palavras dele saíam apressadas, suadas, desesperadas. Era como assistir a um ator ruim tentando fazer um papel que não sabia, tentando fingir uma indignação que não sentia. A voz tremendo denunciava o medo. Os olhos arregalados mostravam o pânico, as mãos trêmulas revelavam a culpa. Eu não estou inventando nada, Ricardo. Nada mesmo. A minha voz ganhou firmeza agora, alimentada pela certeza de que eu estava fazendo o certo, de que cada palavra que eu dizia era um passo para longe da escuridão. E todo mundo aqui pode ver pelo estado em que eu estou que não é mentira. Olhem para mim. Olhem bem. Eu tirei o véu da cabeça com um gesto decidido, mostrando o meu cabelo desgrenhado, revelando o que a base grossa não tinha conseguido esconder direito. Mostrei o hematoma roxo no meu braço, onde ele tinha me segurado com força bruta. As marcas dos dedos dele impressas na minha pele como prova irrefutável do crime. Olhem aqui as marcas que ele me deixou. Estão vendo esses roxos? Olhem os meus olhos inchados de tanto chorar, a minha cara arrasada. Eu levantei a manga do vestido para todo mundo ver melhor, ignorando os suspiros horrorizados que se espalhavam pela igreja. Vocês acham que eu inventaria uma coisa dessas no dia mais importante da minha vida? Vocês acham que eu destruiria o meu próprio casamento por capricho? As pessoas começaram a se mexer como um formigueiro que tinha sido cutucado. Alguns homens se levantaram rapidamente das cadeiras, com aquela cara de quem queria fazer justiça com as próprias mãos, olhando para Ricardo com uma raiva assassina que assustava. Seu canalha, como você pôde fazer uma coisa dessas com a sua própria irmã? Alguém gritou lá do fundo. No dia do casamento da menina! Enquanto isso, as mulheres cochichavam entre si, horrorizadas, com as mãos tapando a boca, os olhos arregalados de choque e indignação. Que horror! Coitada da menina! Como ele teve coragem? Que monstro! Era um murmúrio crescente de revolta que foi tomando conta da igreja como uma maré alta. Meus pais ficaram em choque total, absoluto, como se tivessem levado uma pancada na cabeça. Não conseguiam processar o que estavam ouvindo, não conseguiam fazer a informação chegar direito no cérebro. Papai olhava de mim para Ricardo, tentando entender como aquilo era possível. Como dois filhos que ele tinha criado com tanto amor podiam estar envolvidos numa situação tão terrível. Mamãe estava com as duas mãos no peito, respirando com dificuldade, como se o ar tivesse ficado pesado demais para entrar nos pulmões dela. O rosto dela era o retrato da dor mais profunda que uma mãe pode sentir. Ver um filho destruindo o outro, ver a família que ela construiu com tanto carinho ser dilacerada da pior maneira possível. O meu irmão me disse que ninguém acreditaria em mim, porque ele é o filho mais velho, o mais respeitado da família, o orgulho de todos vocês. A minha voz foi ganhando força, alimentada pela verdade que finalmente podia ser dita. Ele disse que, se eu contasse qualquer coisa para alguém, ele espalharia que fui eu quem o seduziu, que ele inverteria os papéis e me transformaria na culpada.
Mas vocês realmente acham que uma menina de família, uma noiva no altar, inventaria uma história dessas para destruir o próprio casamento? Que lógica diabólica seria essa? Que mulher seria louca o suficiente para arruinar o dia mais importante da sua vida só para prejudicar alguém? Alvino estava do meu lado como uma rocha sólida, segurando a minha mão com força, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Lágrimas que eram uma mistura de raiva pelo que tinham me feito, tristeza pela minha dor e orgulho pela coragem que eu estava demonstrando. Ela tem razão, ele disse em voz alta para todo mundo ouvir, com uma voz que ecoou pela igreja inteira. Uma mulher não inventa uma coisa dessas. Não existe mulher no mundo que inventaria que foi violada, e olhem o estado dela. Ele apontou para o meu rosto, para o meu braço roxo. Vocês acham que ela estaria assim, despedaçada desse jeito, se não tivesse acontecido algo terrível? Usem a cabeça, gente! Padre Antônio, o pobre velhinho, estava completamente perdido, sem saber como lidar com uma situação que fugia totalmente do protocolo religioso. Ele nunca deve ter passado por uma situação dessas em décadas de sacerdócio. As mãos dele tremiam, segurando o livro de orações, o rosto pálido como a batina branca. Meus filhos, talvez seja melhor interromper a cerimônia por agora. E ele tentou falar com aquela voz mansa de sempre, querendo acalmar os ânimos, tentando achar uma saída diplomática para a situação, mas eu o interrompi antes que ele pudesse terminar. Não, padre, eu não quero interromper nada. Eu quero que todo mundo ouça o que eu tenho para dizer até o fim. A minha voz ecoou pela igreja com uma determinação que eu nem sabia que tinha. Eu quero que todos saibam que tipo de homem tem vivido entre vocês por anos, fingindo ser uma pessoa boa, fingindo ser o filho exemplar, o irmão protetor. Eu quero que vocês vejam a máscara caindo, que vejam o monstro que se esconde por trás do sorriso falso e das palavras doces. Porque, se eu não falar agora, se eu deixar essa oportunidade passar, ele vai continuar por aí, livre, solto, respeitado, capaz de fazer a mesma coisa com outras mulheres, com outras vítimas inocentes. A igreja tinha virado um caldeirão fervente de emoções, com gente se levantando, falando alto, apontando para Ricardo, que agora estava suando frio, tentando achar uma saída, uma explicação, uma desculpa que pudesse salvá-lo daquele inferno que a própria maldade tinha criado. E eu estava ali, no centro de tudo, finalmente livre para falar a verdade que eu tinha guardado por 1 hora, mas que parecia uma eternidade. Finalmente, dona da minha própria voz, da minha própria história, da minha própria justiça. Ricardo tentou sair da igreja, mas alguns homens barraram a passagem dele. O amigo do meu pai, que conhecia a nossa família há anos, segurou ele pelo braço e disse: "Fica aí, Ricardo. Se você não fez nada de errado, não tem por que fugir." O rosto de Ricardo foi ficando cada vez mais desesperado. Ele deve ter percebido que não ia conseguir escapar dessa. Vocês vão acreditar numa mulher histérica? Numa mulher que está claramente transtornada? Ele gritou, tentando se defender, mas a voz dele saía esganiçada, desesperada. A Eunice sempre foi meio desequilibrada, sempre inventou histórias para chamar a atenção. Agora inventou essa para não casar. Foi quando a minha mãe se levantou. A minha mãe, que sempre foi uma mulher quieta, submissa, que nunca tinha contrariado homem nenhum na vida. "Ricardo", ela disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido. "Olha nos meus olhos e me diz que você não fez o que a sua irmã está dizendo." Ele tentou sustentar o olhar dela, mas não conseguiu. Baixou a cabeça e ali mesmo, todo mundo soube que era a verdade. Eu sei que você está se perguntando se eu realmente tive coragem de dizer isso na igreja na frente de todo mundo. E eu te digo que sim, eu tive. Porque quando uma mulher é encurralada, ela encontra uma força que nunca soube que tinha. O que aconteceu depois daquele momento mudou não só a minha vida, mas a de muitas outras pessoas. Porque quando uma mulher decide falar a verdade, mesmo que doa, mesmo que fira, as consequências podem ser muito maiores do que se imagina.
E você vai ver que a justiça, às vezes, vem de onde você menos espera. Depois que a minha mãe fez aquela pergunta, olhando nos olhos de Ricardo, o silêncio que tomou conta da igreja foi de gelar. Foi um daqueles silêncios pesados em que parece que até o ar parou de circular. Todo mundo olhando para ele, esperando uma resposta, esperando que ele negasse com firmeza, mas ele não conseguia. Ficou ali, de cabeça baixa, suando frio, tremendo como uma folha. Foi o seu José, um amigo antigo do meu pai, quem quebrou o silêncio. Ricardo, responde à sua mãe, rapaz. Se você não fez nada, por que está com essa cara de culpado? Foi aí que explodiu. Vários homens se levantaram ao mesmo tempo, com aquela cara de quem queria fazer justiça com as próprias mãos. Seu vagabundo, como você pôde fazer uma coisa dessas com a sua própria irmã? O amigo do meu pai, que tinha segurado o braço de Ricardo antes, agora apertou com mais força. Desgraçado! No dia do casamento da menina, ainda por cima, que tipo de monstro você é? Outros homens começaram a se aproximar, fechando o círculo. A coisa estava ficando feia, e Ricardo percebeu que não tinha mais como escapar. O desespero tomou conta dele. As mulheres estavam divididas. Algumas vieram na minha direção, me cercando, me protegendo. Coitada! Que horror! Como ele teve coragem! A menina está em choque. Outras estavam horrorizadas demais para reagir. Só conseguiam chorar e sussurrar orações. A minha tia Glória me abraçou forte e disse: Minha filha, você foi muito corajosa. Muito corajosa mesmo. Mas havia um grupo de homens que estava ficando cada vez mais violento. João da padaria gritou: Vamos acabar com esse miserável agora mesmo. Gente assim não merece viver. E eles começaram a cercar Ricardo de um jeito que me assustou. Por mais que eu o odiasse naquele momento, eu não queria ver um linchamento dentro da igreja. Gente, calma, por favor. Padre Antônio tentou acalmar os ânimos, mas a situação estava saindo do controle. Aqui é a casa de Deus. Vamos resolver isso com civilidade. Mas quem estava ouvindo o padre naquela hora? As pessoas estavam revoltadas demais, principalmente os homens de família que tinham filhas. Foi quando Ricardo, encurralado, começou a falar apressadamente. Não foi nada como ela está dizendo. Foi ela que me deu em cima, ela que me seduziu. Mas isso só piorou. As pessoas ficaram mais revoltadas ainda com a mentira deslavada. Além de estuprador, é mentiroso, gritou alguém lá do fundo. Quer culpar a vítima. O meu pai, que até então estava quieto em estado de choque, se levantou lentamente. Nunca vou esquecer o olhar dele naquele momento. Era uma mistura de dor, decepção e raiva que dava pena de ver. Ricardo, ele disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido. Você é meu filho, mas o que você fez é imperdoável. Imperdoável. Nem neste mundo, nem no outro. Aí, Ricardo entrou em desespero total. Começou a chorar, a implorar. Pai, você não entende. Eu estava bêbado. Eu não sabia o que estava fazendo. Mas a cada palavra que saía da boca dele, a situação piorava. Ah, então você confessa que fez, gritou o seu José. Agora você está admitindo o que fez com a sua irmã. A confusão era tanta que o padre teve que tomar uma atitude drástica. Gente, por favor, eu vou trancar Ricardo na salinha dos fundos e chamar a polícia. Não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Alguns homens ajudaram o padre a arrastar Ricardo, que agora estava chorando e implorando por perdão. Enquanto isso, eu permaneci ali no altar, ainda vestida de noiva, assistindo aquele filme de terror que o meu casamento tinha se transformado. Alvino não soltou a minha mão nem por um segundo. Você foi muito corajosa, ele sussurrou no meu ouvido. Muito corajosa. E eu te amo mais ainda por isso. Naquele momento, eu senti que tinha escolhido o homem certo para casar. O padre mandou alguém buscar a polícia, e em menos de meia hora, os oficiais chegaram. O xerife era um conhecido da família, o seu Marcos, que ficou chocado ao saber do que se tratava. Mas como, Ricardo? Eu conheço você desde criança.
Como você pôde fazer uma coisa dessas? Até a autoridade estava revoltada. Quando foram buscar Ricardo na salinha, ele tentou mais uma vez mentir, inventar que eu tinha armado tudo para não me casar. Mas aí o xerife olhou para mim, viu o meu estado, viu as marcas e disse: Ricardo, você está se enrolando cada vez mais, rapaz. É melhor parar de mentir e admitir o que você fez. Eles o prenderam ali mesmo, na frente de todo mundo. Quando algemaram Ricardo, ele me olhou com um ódio que eu nunca vou esquecer. Você vai se arrepender disso, Eunice. Vai se arrepender pelo resto da sua vida. Mesmo preso, mesmo humilhado, ele ainda tentou me ameaçar. Mas agora eu já não tinha medo dele. Agora eu tinha voz. Eu tinha apoio. Eu tinha pessoas que acreditavam em mim. Eles o levaram embora. E a igreja foi se esvaziando aos poucos. As pessoas vinham me cumprimentar, dizer que eu tinha sido corajosa, que eu tinha feito o certo. Mas dava para ver também que algumas estavam chocadas demais para saber como reagir. Afinal, não é todo dia que um casamento vira caso de polícia, né? O que aconteceu depois que ele foi posto na cadeia foi a justiça rápida, do tipo mais duro. Embora eu não vá entrar nos detalhes horríveis, basta dizer que Ricardo não sobreviveu à sua primeira noite na prisão. Os presidiários tinham o seu próprio código, e eles se certificaram de que ele pagasse pelo que fez à própria irmã. A notícia chegou em casa no domingo de manhã, bem cedinho, quando o sol mal tinha nascido. O xerife Marcos veio pessoalmente dar a notícia, com aquela cara solene de quem vai comunicar uma tragédia. Bateu na porta, tirou o chapéu e, com aquela voz pesada, disse: Dona Constância, seu João, eu tenho uma notícia triste para lhes dar. Ricardo morreu na cadeia durante a noite. A minha mãe desabou a chorar na hora. Um choro profundo, lancinante, que vinha do fundo da alma. Mesmo depois de tudo o que tinha acontecido, mesmo sabendo da monstruosidade que ele tinha cometido, ele era o filho dela, né? Tinha saído do ventre dela, tinha mamado no peito dela, tinha sido criado com o amor dela. O coração de uma mãe não consegue simplesmente apagar 29 anos de amor num piscar de olhos. Meu pai permaneceu calado, pensativo, com aquele jeito de homem que processa a informação devagar antes de reagir. Olhou para o chão, balançou a cabeça, suspirou fundo. Depois de alguns minutos, ele só disse: Talvez seja melhor assim. Pelo menos agora acabou. E ele estava certo. A justiça tinha sido feita, mesmo que não pelas mãos da lei oficial. Foi uma mistura estranha de sentimentos que tomou conta da família naquele domingo. Alívio por saber que o monstro nunca mais poderia prejudicar ninguém. Tristeza pela forma como tudo tinha acabado. Vergonha pelo que ele tinha feito e uma paz estranha, como se finalmente o pesadelo tivesse chegado ao fim. O xerife ainda explicou que teria que abrir um inquérito, que era o procedimento normal quando alguém morria na cadeia. Mas todo mundo sabia que aquilo não ia dar em nada. Acidentes acontecem, ele disse, piscando o olho. Principalmente com gente que comete esse tipo de crime. Os próprios presos fazem justiça quando a lei demora demais. E foi assim que a história de Ricardo acabou. O homem que por anos fingiu ser protetor, respeitável, um exemplo de filho, morreu como ele realmente era, um monstro desprezado até pelos próprios criminosos. A máscara tinha caído de vez, e por baixo só havia podridão, só havia sujeira, só havia maldade pura. Quando eu soube que o meu irmão tinha morrido na cadeia, sabe o que eu senti? Alívio. E agora me diga uma coisa, olhando nos meus olhos. Você acha que eu sou uma pessoa ruim por sentir alívio com a morte do meu próprio irmão? O que você teria sentido? Porque até hoje tem gente que me olha de esguelha, como se eu tivesse culpa pela morte dele. Sim, eu senti alívio, porque eu sabia que ele nunca mais poderia me prejudicar ou prejudicar qualquer outra mulher. Porque eu sabia que não teria que viver com medo de encontrá-lo na rua
de ouvir as ameaças dele, de ter que provar para o resto da minha vida que eu estava falando a verdade. A morte dele foi terrível, violenta, mas trouxe uma paz que eu não sentia desde aquela manhã maldita. O enterro foi estranho. Pouca gente foi. E os que foram ficaram num silêncio pesado. Não havia como chorar por alguém que tinha feito o que ele fez. Meus pais sofreram muito, claro, mas eles também entenderam que talvez fosse melhor assim. Pelo menos agora acabou, disse o meu pai baixinho na beira da cova. E ele tinha razão. Tinha acabado mesmo. Depois de toda aquela confusão apocalíptica, a minha vida virou de cabeça para baixo completamente. Foi como se eu tivesse jogado uma pedra num lago calmo e agora tivesse que lidar com as ondas infinitas se espalhando para todos os lados. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha existência, mais difíceis até do que aquele dia maldito na igreja, porque agora eu tinha que viver com as consequências da minha coragem. A cidade toda falava do que tinha acontecido, e quando eu digo cidade toda, eu quero dizer a cidade toda. Virou assunto de todos os cafés da manhã, de todas as fofocas, de todos os encontros na praça, e nem sempre de forma positiva. Não pense que todo mundo me apoiou como heroína de justiça. De jeito nenhum. Havia as pessoas que me apoiavam, que diziam que eu tinha feito o certo, que eu tinha sido corajosa em expor um monstro. A Eunice salvou outras mulheres de passarem pela mesma coisa, diziam alguns. Imagine quantos outros ele teria violado se tivesse continuado livre, comentavam outros. Essas pessoas me olhavam com respeito, com admiração até. Mas havia também aqueles, e não eram poucos, que cochichavam pelas minhas costas, como serpentes venenosas, que diziam que eu tinha destruído a minha própria família por vingança, por ciúme, por seja lá qual fosse o motivo diabólico que eles inventavam. A família era tão boa, tão respeitada, sussurravam. Agora veja o que sobrou: um morto, uma louca e os pais destruídos. Alguns até insinuavam, com aquela maldade disfarçada de preocupação, que eu podia ter inventado tudo para chamar a atenção, para ser o centro das atenções, para não casar por algum motivo escondido. Imagine só a crueldade, como se uma mulher fosse inventar uma história dessas, destruir o próprio casamento, causar a morte do próprio irmão, abalar uma família inteira só por capricho, só para fazer um drama. Será que ela estava com medo de casar e inventou essa história toda? Eu ouvia nos cantos. Será que ela deu em cima dele e depois se arrependeu? Comentavam outros, com aquela maldade nojenta. Era como se eu tivesse que provar todo santo dia que eu tinha sido realmente violada. Como se carregar o trauma não bastasse. Mas é assim, né, meus queridos? Sempre tem gente que prefere duvidar da vítima, questionar o sofrimento dos outros a aceitar que pessoas respeitadas, admiradas, tidas como exemplares, podem ser monstros por baixo da máscara social. É mais fácil culpar a mulher do que admitir que eles não souberam julgar o caráter de ninguém. O machismo daquela época, e que ainda existe hoje, vamos ser honestos, sempre dava um jeito de culpar a vítima. Ela provocou, ela inventou, ela exagerou, ela queria vingança. Como se ser atacada fosse uma escolha. Como se destruir a própria vida fosse um plano diabólico bem elaborado. Alvino foi o meu porto seguro naquele tempo de tempestade. A minha ilha de paz no meio do furacão social que tinha se formado à minha volta. Ele nunca, nem por um segundo, duvidou de mim. Pelo contrário, ele me apoiou desde o primeiro momento com uma lealdade que me fazia chorar de gratidão. Ele dizia que eu tinha sido a mulher mais corajosa que ele conhecia, que eu era um exemplo de força e dignidade. Você me mostrou quem você é de verdade, ele me disse dias depois do ocorrido, segurando as minhas mãos com aquela delicadeza infinita dele. E eu te amo mais ainda por isso. Você poderia ter ficado calada, poderia ter fingido que nada aconteceu, mas você escolheu a verdade, mesmo sabendo que ia doer.
Isso é coragem de verdade. Que diferença fez ter alguém que acreditava em mim incondicionalmente? Que alívio foi ter um homem que me via como uma mulher brava, não como uma vítima estragada. Que bênção foi ter ao meu lado alguém que entendia que falar a verdade tinha sido um ato de bravura, não de loucura. Mas casar logo depois de tudo aquilo, como se nada tivesse acontecido, simplesmente não era possível. Eu precisava de tempo para me curar por dentro, para processar todo aquele trauma terrível, para conseguir distinguir entre o monstro que me violou e o homem bom que queria se casar comigo. Eu precisava aprender a confiar de novo, a me entregar de novo, a acreditar que nem todo homem era como Ricardo. E Alvino entendeu perfeitamente, com aquela sabedoria do coração que só quem ama de verdade tem. Vamos esperar o tempo que for necessário, ele disse, sem pressão, sem cobrança, sem impaciência. Quando você se sentir pronta, pronta de verdade, nós vamos nos casar, e vai ser do nosso jeito, no nosso tempo, com a nossa verdadeira felicidade. Que homem abençoado, meu Deus! Que alma linda o Senhor colocou na minha vida. Durante esse tempo de recuperação, que durou quase um ano inteiro, ele me ajudou a superar o trauma com a paciência de um santo, com um amor que curava mais do que qualquer remédio. Ele nunca me pressionou para nada, nunca me fez sentir que eu estava suja ou marcada ou estragada pelo que tinha acontecido comigo. Pelo contrário, ele sempre me tratou como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo, como se eu fosse um tesouro que precisava ser cuidado com muito carinho. Aos poucos, semana após semana, mês após mês, eu comecei a perceber que nem todo homem era igual a Ricardo, que existia amor de verdade no mundo, que ainda havia bondade na humanidade. Alvino me mostrou, através de pequenos gestos, mas cheios de significado, que um homem de verdade protege, não fere, que um homem de verdade respeita, não viola, que um homem de verdade ama, não domina. Foram meses de reconstrução lenta, mais sólida, como quem reconstrói uma casa destruída por um furacão. Tijolo por tijolo, sentimento por sentimento, confiança por confiança. Ele nunca tentou apressar nada, nunca forçou a intimidade, nunca me fez sentir culpada por precisar de tempo. Era como se ele compreendesse que eu tinha que curar no meu próprio ritmo. Um ano depois, em março de 1972, exatamente um ano depois daquele pesadelo, nós finalmente nos casamos numa cerimônia pequena, intimista, só com a família mais próxima e os amigos mais chegados. Nada de multidão, nada de pompa exagerada, nada que pudesse despertar curiosidade mórbida ou comentários maldosos. Foi numa capela simples, pequena, longe de toda aquela agitação traumática da primeira vez. Eu usei um vestido branco simples, mas bonito, sem véu, porque véu me lembrava daquele dia terrível, sem grandes pompas ou adornos exagerados. O importante não era a aparência, era o sentimento de verdade. Era o amor genuíno que sentíamos um pelo outro. Era a certeza de que dessa vez a gente ia começar a nossa vida baseada na verdade, na confiança, no respeito mútuo. Dessa vez, quando o padre perguntou se alguém tinha algo contra o casamento, todo mundo deu uma risadinha baixa, com aquele riso carinhoso de quem entendia a referência dolorosa, mas superada. O próprio padre, que já sabia da nossa história, fez uma brincadeira carinhosa. Dessa vez eu acho que podemos pular essa parte, né? Todo mundo aqui só tem bênçãos para dar para vocês dois. E foi assim, com leveza de verdade, com alegria genuína, com um amor provado e aprovado pelas dificuldades, que a minha vida de casada com Alvino começou. Uma vida que duraria 53 anos abençoados. Uma vida que me ensinaria que vale a pena lutar pela verdade, que vale a pena ter coragem, que vale a pena acreditar que depois da tempestade sempre vem a calmaria. Os primeiros anos foram de muito aprendizado. Eu tive que aprender a confiar de novo, a me entregar de verdade. Alvino foi paciente, carinhoso,
Respeitou o meu tempo para tudo, nunca me cobrou nada, nunca me fez sentir culpada pelos meus medos e traumas. Pelo contrário, ele me ajudou a construir uma nova autoestima. Em 1975, nasceu a nossa primeira filha, Ana Clara. Que alegria imensa foi segurar aquela criaturinha nos meus braços. Parecia que finalmente a minha vida tinha encontrado o seu propósito. 2 anos depois, veio Pedro, o nosso caçulinha. 2 filhos maravilhosos que cresceram numa casa cheia de amor e respeito. Nós os criamos com muito diálogo, muita transparência. Quando eles cresceram e perguntaram sobre o tio Ricardo, nós contamos a verdade de uma forma apropriada para a idade deles. Queríamos que eles soubessem que podiam contar tudo para a gente, que estaríamos sempre do lado deles, não importa o que acontecesse. Ana Clara se formou em enfermagem e se casou com um italiano que conheceu na faculdade. Hoje, ela vive na Itália com o marido e o meu neto, Marco. Eles vêm passar o Natal aqui todos os anos. É uma saudade que dá quando eles vão embora, mas eu sou feliz sabendo que ela está realizada, que ela construiu a vida que sonhou. Pedro seguiu um caminho diferente, virou professor e preferiu ficar por aqui. Ele mora no bairro vizinho com a esposa e os 2 filhos. Vem na minha casa quase todo dia, principalmente depois que Alvino começou a ficar mais frágil. Ele é o meu companheiro, o meu braço direito. Já são 53 anos de casamento feliz. 53 anos. Parece pouco quando a gente está vivendo, mas quando a gente para contar, a gente vê o quanto foi. Quanta vida compartilhada. Alvino me ensinou que o amor de verdade existe, que homem de verdade protege, não fere, que família não é só sangue. É quem fica do seu lado na hora difícil. Em todos esses anos, eu aprendi algumas coisas importantes que quero compartilhar com vocês. Primeira, a verdade dói, mas a mentira mata por dentro. Se eu tivesse ficado calada naquele dia, eu teria morrido aos poucos, dia após dia. Falar causou confusão, mudou tudo, mas me libertou. Segunda coisa, família não é só sangue, é quem realmente te protege. Ricardo era meu irmão de sangue, mas quem me protegeu de verdade foi Alvino. Foram os amigos que acreditaram em mim. Foi a gente que ficou do meu lado. Família a gente escolhe também. Terceira, coragem não é não ter medo. É fazer o que é certo, mesmo com medo. Eu estava morrendo de medo naquele altar, tremendo como uma vara verde. Mas eu falei mesmo assim, porque às vezes a gente tem que escolher entre o medo e o que é certo. E fazer o que é certo sempre vale a pena. A quarta coisa, e talvez a mais importante, nem todo homem é igual. Eu podia ter ficado traumatizada com homens para o resto da minha vida. Eu podia ter generalizado, achado que todos eram como Ricardo. Mas Alvino me ensinou que existem homens bons, homens que respeitam, que protegem, que amam de verdade. Durante todos esses anos, muitas mulheres vieram falar comigo. Mulheres que passaram por situações parecidas, que tinham medo de falar, medo de que as pessoas não acreditassem nelas. Eu sempre disse a mesma coisa. Minha filha, fale. Pode doer, pode complicar, mas fale, porque quem não fala morre por dentro. Algumas me escutaram, outras me acharam louca. Como a senhora teve coragem, dona Eunice? Como a senhora conseguiu destruir a sua própria família? E eu sempre respondia: minha filha, quem destruiu a família foi ele, não eu. Eu apenas contei a verdade, e a verdade não destrói nada que vale a pena. Alvino faleceu há 3 anos, em 2022. Foi em paz, dormindo, sem sofrer. Nos últimos dias, ele dizia: minha Eunice, eu não me arrependo de um dia sequer que passei com você. Foram os melhores 53 anos da minha vida. E para mim também. Mesmo começando de um jeito tão terrível, nós construímos uma história linda juntos. Hoje, eu moro sozinha nesta casinha. Mas não me sinto sozinha. Os filhos visitam sempre. Os netos me visitam. E vocês todos do outro lado da tela fazem companhia para esta velhinha aqui.
Eu ainda acordo todos os dias agradecendo por ter tido coragem naquele março de 1971. Coragem de falar, de enfrentar, de recomeçar. Eu sou Eunice Coleman. Pode me chamar de Vovó Eunice. E esta foi a história que mudou completamente o curso da minha vida. Uma história que me ensinou que, às vezes, a vida coloca a gente numa encruzilhada em que só existem dois caminhos. Você se cala e morre por dentro, ou você grita a verdade e renasce. Se você quiser conhecer mais histórias de mulheres que escolheram renascer, se inscreva aqui no canal Contos de Vovós, porque eu acredito que cada história de coragem que a gente conta aqui pode salvar a vida de alguém que está assistindo. E agora, eu vou preparar um café para o meu Alvino. Ah, não, esqueci que ele não está mais aqui. Mas vou fazer mesmo assim e tomar pensando nele e nos 53 anos em que ele nunca me deu motivos para duvidar do amor de verdade. Não se esqueça de curtir este vídeo e comentar de onde você está assistindo.